Fala galera, e aí, como vocês estão nesse período de quarentena? Espero que estejam todos bem e com saúde, né? Então sejam bem-vindos a mais um dia de palestra. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre resíduo de construção civil. A minha palestra ela vai ser dividida em várias videoaulas, porque eu achei que seria até melhor para vocês também assistir. Seria melhor assistir vários de curto período do que um só muito longo. Para aqueles que ainda não foram meus alunos, meu nome é Anderson, eu sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Maringá, me formei no ano de 2015 e logo em seguida eu comecei o mestrado em Engenharia Urbana, também na Universidade Estadual de Maringá. E a partir do. A partir não, né? E desde o ano passado eu sou professor também dessa mesma instituição. Então vamos começar aqui a nossa palestra de hoje sobre os resíduos de construção civil. Então, começando, vamos diferenciar essas duas palavras, resíduo e rejeito. Então, o resíduo é tudo aquilo que sobra de um determinado produto ou de um determinado processo produtivo que pode servir para alguma outra finalidade, né? Por exemplo, embalagens descartáveis, cascas de comida, o próprio resíduo de construção civil. Então, esses são resíduos. E rejeito é quando um resíduo ele não serve mais para nada, né? Não tem mais nenhuma utilidade, mesmo se passar por processo de beneficiamento. Então aí ele é conhecido como um rejeito e ele deve ser descartado nos aterros sanitários. Então, diferenciado, né, esses dois conceitos, vamos falar um pouco sobre o resíduo de construção civil, né, o seu conceito, o que ele é, e as suas classificações. Nós temos a NBR 10.004 de 2004, que ela traz essas classes. Então nós temos a classe 1, que são os resíduos perigosos, e a classe 2, não perigosos, que é subdividido em 2A, não inertes, e 2B, inertes. Vamos começar falando sobre os resíduos perigosos. Então, eles podem ser de 5 tipos: inflamável, corrosivo, reativo, tóxico e patogênico. Vamos falar um pouquinho deles. Os resíduos inflamáveis, eles são substâncias que podem liberar oxigênio. Então, esse oxigênio liberado, ele inflama, né, mais o fogo, né, o teor, e causando, né, um incêndio ainda maior. Pode ser um gás, também pode ser um líquido, se tiver ali um ponto de fulgor inferior a 60 graus Celsius. E o que seria esse ponto de fulgor? É a temperatura mínima que esse líquido se evapora e esse vapor sofre combustão. Então, líquidos que têm esse ponto de fulgor inferior a 60 graus Celsius também é considerado um inflamável. Pode não ser líquido, mas queima de forma vigorosa, fazendo com que se torne difícil a sua extinção. Então, alguns exemplos: a borracha, né, o pneu, latas de tinta, os seus solventes, óleos e assim por diante. Resíduos corrosivos: ser aquoso e apresentar um pH entre 2 e 12,5. O que seria ser aquoso? É que o seu solvente ele é água.
ou se a sua mistura com a água na proporção de 1:1, não em volume, né, em massa ali, em peso, possuir essa mesma característica de pH entre 2 e 12,5, ou se for um líquido capaz de corroer o aço. Resíduos reativos. Então, são aqueles resíduos instáveis e que, de certa forma, reajam de forma violenta, né, com misturas, né, mas sem a detonação. Na presença da água, se ele reagir de uma forma violenta, ele também é considerado um reativo. Se em contato com essa água ele se tornar explosivo, se gerar gases, vapores tóxicos, né? Então essas características de resíduo ele é considerado um reativo. Tóxico. Um resíduo tóxico são aqueles que, quando suas concentrações forem superiores aos aceitáveis, né? Mas quais seriam esses aceitáveis? Então, essa NBR 10004, ela traz no final dela um anexo que lá consta todos os níveis aceitáveis de determinadas substâncias, por exemplo, chumbo, mercúrio, alguns pesticidas. Então, se algum resíduo tiver uma concentração superior a essa pré-estabelecida na NBR, ele é considerado um resíduo tóxico. E todos aqueles resíduos também que forem comprovados que afetam, né, a saúde do homem. Resíduos patogênicos. São aqueles resíduos que têm ali micro-organismos patogênicos que podem vir a danificar a saúde do homem, dos animais ou até mesmo das plantas. Aqui alguns exemplos desses resíduos. Então, restos de tintas que podem ser inflamáveis, podem ser tóxicos, podem infiltrar no solo e ser prejudicial. Material hospitalar, que podem conter ali agentes patogênicos. Produtos químicos, né, eles podem ser tóxicos, podem ser reativos, podem causar incêndio. Lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas, dentro delas, elas têm mercúrio líquido e, ao serem quebradas, né, esse mercúrio pode extravasar ali no solo, na superfície onde ele está. E este mercúrio ele é considerado um metal pesado, então pode vir a danificar. E também as pilhas e baterias, né? Então, dentro dessas pilhas, né, elas possuem metais que podem ser corrosivos. Eu não sei se vocês algum dia já esqueceram pilha dentro de controle, dentro da HP, por exemplo. E aí, depois de um tempo, foram lá e abriram e viram que saiu, né, um determinado líquido da pilha e que chegou a corroer e danificar o aparelho. Deixa eu voltar aqui, cadê? Aqui. Resíduos classe 2, não perigosos. Então, vamos falar agora dos resíduos 2A não inertes, que são aqueles resíduos que possuem característica de biodegradabilidade, combustibilidade, serem solúveis em água ou, por eliminação, né, simplesmente aqueles que não se enquadrarem na classe 1 nem na classe 2B. Então, aqui alguns exemplos. O lodo de estação de tratamento de esgoto. Então, quando vocês forem estudar saneamento, vocês vão saber, né, do que se trata esse lodo. Produtos alimentícios, sejam aqueles que já estão em decomposição, né, ou com prazo de validade vencido.
o bagaço da cana-de-açúcar e resíduos também provenientes de podas de árvore, capinagem, essas coisas. E por fim, os resíduos 2B, considerados como inertes. Então é todo resíduo que ao contato com a água, seja ela destilada ou desionizada, não se solubilizar, né, a uma taxa de concentração que seja significativa para tirar a capacidade de potabilidade da água. Alguns pesquisadores, né, como por exemplo John e Agopian, consideram que o resíduo de construção civil, né, esse resíduo que a gente está conversando hoje, ele é considerado um resíduo inerte. Mas aí vem a pergunta, né? O que é o resíduo da construção civil? Então nós temos a resolução 307 do CONAMA, ela foi confeccionada, né, digamos assim, em 2002, e de acordo com essa resolução, resíduo de construção civil é todo resíduo proveniente de reforma, de construção, de demolição e de preparação e escavação de terrenos. Então, todo resíduo que for proveniente de alguma dessas atividades, ele é considerado um RCC. E ela traz também a classificação, né? Ela divide esse RCC em classe A, B, C e D. Resíduos classe A são aqueles resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, como, por exemplo, os componentes cerâmicos, as argamassas e os próprios concretos. Então, após passarem, né, por um processo de beneficiamento, um processo de modificação, eles se tornam agregados recicláveis. Classe B são resíduos que também são recicláveis, mas que não podem ser utilizados como agregados. Então, eles têm ali uma outra destinação, como, por exemplo, o papel e o papelão, os metais, os vidros, a madeira e o gesso. Anteriormente, né, o gesso ele era enquadrado na classe C, mas agora nós já podemos enquadrar ele na classe B como recicláveis. Mas o que seria, né, essa classe C? São todos aqueles resíduos que ainda não possuem tecnologia de reciclagem. E por fim, os resíduos classe D são resíduos considerados perigosos, como por exemplo as tintas, seus solventes, resíduos provenientes de clínicas que tenham ali a radiação, ou todo aquele resíduo que for considerado nocivo à saúde. A ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ela gerou anualmente panoramas. O último que ela confeccionou foi em 2017, e eu fiz um apanhado geral dessas informações de 2009 a 2017. Esses panoramas, eles trazem informações sobre resíduos sólidos urbanos, não somente o RCC. Então, ele traz informações de quanto foi gerado, quanto foi coletado de resíduos. E eu confeccionei esse gráfico aqui. Então, vamos conversar um pouco sobre ele. Então, aqui tem a geração e a coleta de resíduos sólidos urbanos desde 2009 a 2017. Mas presta atenção, a unidade dele é em 1.000 toneladas por ano, ou seja, ali no ano de 2017, nós tivemos uma geração de 78 milhões de toneladas naquele ano. E a coleta foi de 71 milhões. Então aí nós temos, né, 7 milhões de toneladas
de resíduo que tiveram uma destinação incorreta, como, por exemplo, fundo de vale, algum loteamento que não estava sendo habitado, né? Alguma destinação que não foi a coleta. Nesse outro gráfico, nós temos o total de RCC coletado no Brasil e na região sul, também nesse mesmo período entre 2009 e 2017. Vejamos também ali no ano de 2017, onde no Brasil o total de RCC coletado foi de 45 milhões de toneladas. Desses 45, 6 milhões foram referentes à região sul. Então, comparando esses dois gráficos, né, o total de resíduo sólido coletado e o total de RCC coletado, nós vemos que ali no ano de 2017, 63% destes 71 milhões é RCC. Então, a maior parte de resíduo coletado no Brasil é resíduo de construção civil. Então, essa parte nós paramos por aqui. E no próximo vídeo nós vamos ver um pouco sobre a Resolução 307 do CONAMA.